Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar, dia 26/9 de 2017. Iniciando, como sempre, pelo gráfico do Ibovespa. Agradeço a audiência excelente que estamos tendo, pouco tempo no ar e a cada dia mais visualizações. Eu peço que o pessoal se inscreva, deixe o like e fortaleça esse trabalho que está em fase inicial. Espero que frutifique a cada dia. Ibovespa na tela, mercado à vista fechado. O que a gente observa aqui, pessoal? Ontem tivemos aqui a maior barra de baixa dos últimos 3 meses, né? Uma parecida tinha ocorrido somente dia 20/6. E o mercado hoje fez um movimento típico de movimento baixista. Ele repicou até a média móvel exponencial de 5 períodos. Né? Ali entrou pressão. A gente vê que o mercado teve um bom volume, 7,4 bi, e deixou uma longa sombra superior, fechando na mínima do pregão. Então isso significa que essa memória compradora que nós vivenciamos no mercado desde o fundo que ele fez em junho, nesse momento ela se modifica de uma forma muito clara aqui no gráfico diário, né? Então, no primeiro momento nós tivemos uma briga no topo anterior, 75.330. Eu até comentei que os ursos e touros estavam brigando sobre o topo anterior, que era a máxima aqui da estrela cadente, essa região. E a briga começou no dia 19, ocorreu no dia 20, dia 21 e posteriormente dia 22. No pregão de ontem o mercado mergulhou, com um volume razoável, um pouquinho aqui abaixo da média. E hoje o mercado demonstrou reação, assustou alguns vendedores mais recentes por aquela memória compradora e pelo fato dele subir muito rápido, mas os ursos entraram aqui pressionando e mandaram o mercado para a mínima. Ontem a mínima foi 74.303 e hoje a mínima 74.318, onde o mercado fechou. Então a tendência mais natural é que o mercado venha aqui testar a média de 21 e possivelmente essa linha de tendência de alta pontilhada em azul. Somente aqui a gente vai saber se há uma correção mais simples, de preços mais moderada, ou se ela vai ser uma correção mais aguda, né? Então a correção no tempo que ocorreu desde o início da alta, né? A gente pode ver aqui no início de julho, depois meados de julho, e em vários momentos aqui durante a escalada, existe um padrão diferente, né? Uma correção mais forte do que as anteriores. Então nós temos uma nova realidade nesse momento com a venda no curtíssimo prazo dominante. Ok? Observando aqui o gráfico do mini índice, eu particularmente tenho 2/3 da minha posição vendida. Hoje, por muito pouco, eu não vendi o restante. Chegou a bater máxima 75.345. Até pouco tempo atrás estava em 75.050 pontos. O mercado mergulhou 50 pontos aí nos últimos 90 minutos de pregão. Nós temos ainda aqui o WIN V17 na tela, né? Tem mais venda do que compra, o dobro de posição de ordens de venda do que de ordens de compra. Aqui a gente pode ver 17 horas e 52 minutos, o mercado está para fechar, fecha às 18. Às 17h55 o mercado ele entra em leilão. E nós vemos aqui o mercado também tocando a média de 5. A média de 5 tem sido a resistência do dia desde o dia 22/9. Ele toca, está praticamente aqui na mínima da sessão também. Ele tende a buscar a média de 21 e provavelmente o topo anterior em 73.680. Então aqui é que a gente vai ter uma definição maior, se é uma correção mais simples, né? Ou se é algo mais agudo. O que dá para a gente fazer no gráfico diário é pegar esse último fundo aqui e traçar Fibonacci até o topo. Né? Então, esse fundo aqui foi 71.120
ponto mais alto do topo 915. Então 71.120. 76.915. Né? Ele simplesmente está, ao perder aqui o topo anterior 75.930, ele está na primeira retração de Fibo, uma correção normal, a média móvel de 21 está na segunda retração de 50%, né? Depois ele tem esse topo a 73.680, isso daqui foi pós-Fed, então teve um driver para o mercado cair, ele só não caiu mais hoje porque o minério subiu na China e impulsionou os setores de mineração e siderurgia. Então, um movimento completamente natural aqui, até 73.300, aqui que seria a retração de 38.2, seria simplesmente uma correção de preços, não tem nada mais agudo assim nesse sentido. Ok? E olhando aqui o gráfico do dólar, eu comentava com vocês que nós tínhamos um ponto de clímax aqui, voltando aqui, 3.150 foi fundo de julho, fundo de agosto, né? Ontem rompeu, a cabeça do pivô 3.156, já tinha rompido ontem, as médias também ficaram para trás, e essa linha de tendência de baixa, né? Que talvez até forme uma cunha aqui, dependendo da interpretação. O mercado foi no alvo imediato, na prova de fogo aqui, 3.175, que foi o fundo de maio, né? Anterior à quinta-feira negra. O que o mercado fez? Ele bateu 3.176.500, retornou um pouquinho e a mínima do dia foi 3.154, quer dizer, ele fez pullback aqui nessa região rompida, né? Segurou, só que também sentiu o fundo anterior aqui, não conseguiu passar de uma vez, mas passando 3.175 a tendência de apreciação para o dólar, né? Então eu tenho uma posição comprada integral, falava para vocês que havia uma simetria aqui, né? O 3.161 era um ponto intraday importante, foi rompido, o mercado voltou, segurou na média e está subindo, então ele tem uma tendência ascendente aí no curto prazo, o dólar. Ok? Então essa aqui é a leitura aí para a moeda norte-americana. Eu vou passar pela minha carteira aqui rapidamente. Né? Hoje, um dia, o mercado caiu aí no final, mas a BR Foods segurou. Segurou porque ela tem uma linha de tendência aqui, segurou ontem e hoje. Eu até comentei que essa linha para mim é uma referência. Se ela for perdida, violada, ela justifica uma realização de lucros. Eu estou atento aí ao papel. Esse ponto aqui é muito importante, 46,92, seria um eixo de W, né? Que a gente até gerou muitos comentários, estudos na semana passada aqui, dá para ver bem no semanal, seria um W, uma letra W aqui, figura de alta, e eu até comentei que eu pensei em vender por aqui, mas aí segurei, expliquei as razões, mas a minha referência agora é essa linha de tendência de alta em azul, tem a média de 21, então eu estou atento ao papel, mas mantenho a compra integral nela. Ok? A gente tem a JBS que subiu hoje na esteira do dólar, é uma exportadora, parece que respeitou essa linha de tendência de alta aqui, então hoje 1.34, a gente mantém a compra. Eu acho que ela pode testar 864, se passar teria resistência aqui a 894 para testar 938. Eu não devo segurar o papel muito tempo mais, o papel a 9 alguma coisa, para mim talvez seja venda, eu penso em desfazer, mas se tiver uma outra ação no radar, não adianta simplesmente vender, fazer caixa ali e não entrar em nada. Se eu tiver já um ativo como alvo, eu vou fazer caixa e vou alocar JBS. Ela está no meu médio 8,39, então para quem viu o papel, eu realizei um terço da posição aqui perto do 11,35, para quem viu ia a 5. Talvez vender a 9 alguma coisa, não está de todo ruim. A JHSF, aquele processo de tentar encostar nas médias, hoje caiu 2,98. Vou ficar atento aqui também, é um ativo que está atrasado, está descolado do setor, mas se entra, por exemplo, uma força vendedora mais aguda, eu não quero ficar segurando o papel e ver, por exemplo, perder a média ou esse fundo anterior aqui, então eu estou atento a ela. A JBS não me preocupa muito, mas a BR Foods e a JHSF eu vou acompanhar negócio a negócio para
não deixar escapar aí um possível lucro no ativo, mas não tem nada ainda que desabone, tá? Topos e fundos ascendentes, quando é assim eu gosto de colocar gráfico intradiário, e o gráfico intradiário ele fez uma espécie aqui de topo duplo. Então, enfim, eu vou ficar acompanhando o papel, mas a tendência de alta ainda, quer dizer, ele requer atenção, mas nada que, por enquanto, seja preocupante. Ok? Aí eu vou colocar aqui Petro e Vale na tela, né? Petrobras hoje caiu 1,64. Ela não consegue passar dessa resistência, que era o alvo aqui dos comprados mais recentes, né? 15,87. Ela bateu. Novamente ontem ela tentou romper, fez um novo rompimento falso. Hoje já entrou uma Marubozu, uma barra de queda com volume um pouco abaixo da média mais bom, quase 600 milhões. Quer dizer, se eu tivesse o papel, no mínimo eu realizaria lucro, eu não seguraria. E para quem é mais ousado, até uma posição short faz sentido, com stop se fechar acima de 15,87 ou se romper no intraday com muito volume, com petróleo muito forte, alguma coisa inesperada, por exemplo, alguma coisa do tipo. Né? No caso da Vale, a gente vai falar da 3. Né? Hoje o minério em Qingdao subiu 3%, então ela repicou, normal. O alvo é 30,54, mas a gente não sabe até que ponto um alvo tão manjado vai ser atingido. A questão é que assim, o volume foi menor, foi um volume baixo, mas ela deixou aqui um RMI de fundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma posição short, eu pensaria em encerrar. Né? Porque um RMI de fundo depois de uma queda de 36,69 até 31, deu para pegar uma boa venda, eu encerraria pelo menos uma parte. Agora, se amanhã, por exemplo, as mineradoras tiverem queda na Europa, minério fraco, cobre, os metais fracos, aí ela tende, entre amanhã e quinta-feira, buscar 35,4. Então, depende muito dos metais, pessoal, e do cenário como um todo, né? Mas a tendência é de baixa, só que está longe da média e deixou um RMI de fundo. Então, de repente, quem vendeu vale a pena realizar pelo menos uma parte, porque ela pode rasgar aí para cima, ou tem que trabalhar com atenção para não deixar a ação devolver o lucro aí para quem está vendido, não devolver lucro. Pessoal, sempre gosto de trabalhar com os destaques do dia aqui, né? Falar aqui de Ambev, por exemplo, né? Que caiu mais forte. A BEV3. Ela é uma ação com baixa volatilidade histórica, a gente está vendo aí 0,92. A ação subiu muito, um Marubozu. Geralmente, um Marubozu desse aqui com volume acima da média não fica só nisso. Muitas vezes ele é replicado, quer dizer, é um sinal aí de venda para quem vem comprado no papel, para depois tentar recomprar mais baixo. Então, fechou na mínima. Vamos ver, por exemplo, o Banco do Brasil, que fechou na mínima também. Estudar o ativo. Ela tinha uma máxima aqui a 34,83, atingiu, o ativo passou e agora não consegue continuar uma alta aqui longe de média, longe da linha de tendência. O ponto é muito simples, perdeu 34,83 aqui, ela deve acionar a venda, acionar stop. Eu, se tivesse o ativo, venderia, colocaria o lucro no bolso. E a perda aqui de 34,83, 34,76 pode acionar até uma venda, robô aí, entrar short no ativo e ela derreter até uns 33,50, onde está a média aqui. Ok? Dá uma olhada aqui também em BVMF, que fechou na mínima. É a ação da bolsa, né? BVMF, ela foi aqui a 25,09. Ontem um candle de queda, hoje tentou repicar, fechou na mínima. No mínimo, ela tende a vir na média aqui ou até no topo anterior, 22,98. Ok? Então, duas barras de queda aqui, mudando a expectativa aí no curto prazo. Dá uma olhada também em Itaúsa, depois a gente vê SUSB, Via Varejo e encerra.
Então Itaúsa, SUSB Via Varejo. ITS A4, ela já vem no movimento de topos e fundos ascendentes aqui. Você vê que dá para traçar uma LTB aqui unindo os topos. Isso pode ser um mastro bandeira, como ela fez algo parecido das outras vezes, mas nós não tivemos anteriormente uma sequência tão grande de candles vermelhos. Então dá a impressão que ela devagarinho vai caindo aqui e vai mergulhar. Até a média de 21 é muito provável que ela venda, mas se o mercado pesa, o topo anterior é sempre alvo, né? O topo anterior acaba sendo alvo, então de repente no mercado mais pesado 10,40 seria um alvo possível para alguns dias. É uma hipótese. Aí falando de SUSB e Via Varejo. SUSB, surpreendentemente, né, o mercado, o dólar subindo, geralmente ela trabalha ali na esteira. Perda na média de 21, perda do topo anterior. O ativo pode fazer duas coisas, repicar para fazer um ombro, cabeça a ombro, possivelmente, ou continuar em queda, que seria um caminho mais provável aí para os preços. Né? Muitas vezes o investidor ele fica na expectativa da subida para formar o segundo ombro, e aí a hora que ele vai ver, a ação perde o fundo anterior, que no caso é 17,58, e vai derretendo. Então esse tipo de ativo ele costuma fazer esses topos e também fundos meio sinuosos e depois fazer um movimento mais longo. Como tem um gap aberto aqui, eu acho que no mínimo a ação requer atenção, ali cautela para quem está comprado. Ok? E Via Varejo, que a gente comentou ontem, a ação esticou muito, natural aqui uma queda dessa magnitude. O ponto alto aqui no ativo vai ser o 20,36, que era o alvo do movimento, a ação passou, era o topo aqui de 2015. Se ela perder esse ponto, pode ter correria. Ela ainda vai ter compra concentrada a 20,17, que foi o topo anterior mais recente, mas a briga deve ser primeiro 20,36, 20,17. Se perder, deve ter uma pressão vendedora, o pessoal realizando lucro. E o volume agora do mês de setembro, ele chama bastante aqui a atenção. E para finalizar, a gente tinha visto ontem também a MAR3, né? Foi um destaque de alta hoje. Né? A ação, 4 dias de queda, hoje já rasgou aqui com grande volume, quer dizer, memória compradora. Só que esse tipo de ativo, pessoal, ele tem o seguinte, ele pode buscar aqui a região de 10,16, romper essa máxima e ir embora, mas muitas vezes isso daqui é repique para pivô. Então a gente sempre tem que trabalhar com estratégia, sempre com duas possibilidades aí no radar, né? Eu posso ter, por exemplo, um topo, fundo topo, porque tem investidor, tem gestor, corretora, banco grande que só estopa se fizer pivô. Então seria topo, fundo, topo. Na perda dos 8,82 faria um pivô de baixa e a ação teria força para violar esse topo aqui, a média, e descer. Mas se ela continuar subindo e romper a máxima, ela pode replicar essa última pernada aqui e subir muito forte, ok? Então é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Espero que os estudos sejam úteis para o vosso aprendizado. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.